Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Gomes, Mandetta Concursos. Estou aqui para passar para você que almeja o cargo da Polícia Federal, no cargo de escrivão, melhor dizendo, né? Dicas, um aulão da parte de arquivologia, ok? A gente sabe que a arquivologia está lá no conhecimentos específicos. A priori o CESP colocou 24 questões entre contabilidade geral e arquivologia, ou seja, provavelmente serão 12 questões de arquivologia e com toda certeza ela fará diferença na prova de vocês. Se você estudou centrado em um bom material e com auxílio agora que eu vou te passar das dicas aí finais para essa prova, tenho certeza que você tem condições de gabaritar essa prova de arquivologia, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que saber com relação à arquivologia. Arquivologia, a gente tem que entender que tem uma lei que rege ela no Brasil, que é a Lei 8159 de 1991. Você deve baixar ela, tá com ela nas suas mãos aí e dar uma lida, uma revisada nela, porque com toda certeza 2 questõezinhas ou até 3 questõezinhas devem sair dessa lei, ok? É uma lei pequena, curtinha e ela emana todas as regras que a gente tem que obedecer com relação à arquivologia. Combinado? Nesse quesito, partindo dessa premissa, a gente tem que enxergar que toda essa política de arquivos nacional hoje, tanto para a administração pública, até mesmo para a administração privada, ela é emitida pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. O CONARC ele é considerado o órgão central do SINAR, Sistema Nacional de Arquivos, que tem como competência emanar, disseminar essas regras entre os entes que compõem o SINAR. O CONARC, se a gente perceber a vinculação dele, ele está ali, pertence ao Arquivo Nacional, que este faz jus às competências ao Ministério da Justiça. Combinado? Então essa primeira parte é para enxergar a legislação e quem cuida da arquivologia no Brasil. Muito tranquilo, mas a gente sabe que é um tópico sempre explorado em prova. Saber que as normas são emanadas pelo CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, como órgão central do SINAR. Combinado? E o que você está estudando, se você sabe, se você já viu isso, é arquivologia. E a arquivologia tem como, ela busca um arquivo. E este arquivo, o que ele quer? O que ele guarda? Ele quer um documento. E o que é um documento? Documento é uma informação mais um suporte. Informação, você coloca lá, pega um papel A4, por exemplo, né? Escreve nele, o papel A4 é o suporte, documento textual, que a gente diz, a informação nele, isso se torna um documento que o arquivo quer e que a arquivologia estuda. Combinado? E esse documento ele tem que ser capaz de ter uma ação, né, que é o que você fez ali nele, e provar e testemunhar sobre o seu produtor. Muito simples. Então a arquivologia busca isso, busca documentos para arquivar. E quais são os tipos de suporte? Aproveitando essa situação aqui, que seria o gênero documental pelo CONARC, né? A gente considera os suportes, os gêneros documentais. Um dos gêneros é o gênero textual, que são documentos escritos, né? No papel, aí, um relatório, um memorando, um ofício, ok? O gênero documental iconográfico, iconográfico vem de ícones, seriam imagens de forma estática, por exemplo, uma foto, um desenho. Tá? Documentos sonoros são aqueles antigos discos de vinil, fitas cassete, a informação é registrada nele. Documentos filmográficos. Filmográfico são imagens de maneira dinâmica, que com ou sem som, tanto faz, né? São os filmes que a gente diz. Outros suportes são suportes informáticos ou suportes digitais. Esse precisam de um computador, algum arquivo para poder fazer a leitura dele, né, da informação, uma planilha de Excel, um documento do Word, que é um documento .doc aí, combinado? Documentos cartográficos, gênero cartográficos, são imagens, são dimensões, imagens grandes e dimensões reduzidas. Por exemplo, os mapas, cartazes, desenhos técnicos, né, voltado para a parte de arquitetura.
E por fim, o gênero documental micrográfico. Micrográfico vem de microfilmes, microfichas. São fotos de documentos extremamente reduzidas, né? Que você reduz o tamanho dela e a informação fica registrada ali. A microfilmagem a gente fala um pouquinho mais à frente já, que ela vem atender a demanda de reduzir a massa documental. Então, justamente essa ideia que a gente tem que enxergar, né? A massa documental ela acaba se tornando muito grande com o passar do tempo. Então a gente tem que ter uma maneira de poder eliminar essa massa. Combinado? Agora a gente fala dos órgãos de documentação, que são 4 os órgãos de documentação. O mais importante para nós é o arquivo. O que o arquivo faz? O arquivo tem como guarda de documentos funcionais ou administrativos, né? O objetivo dele é provar ou testemunhar ou até informar sobre o que está sendo arquivado ali. E arquivo sempre acumula. Arquivo é acumulação. Não se confunda com coleção. Coleção é biblioteca. Significa, biblioteca tem vários exemplares do mesmo autor. Isso é coleção. Arquivo é acumulação. Apenas um documento. Não importa se é original, se é uma cópia. Arquivo que é um documento. Biblioteca tem vários documentos do mesmo autor. Combinado? E a biblioteca, nesse sentido, instruir, educar, subsidiar uma pesquisa. Museu. Museu, ele contém objetos tridimensionais, que são de várias faces, né? Para entreter alguém, conservar e manter alguma informação ali. E por fim, os centros de documentação ou centros de informação. Ele reúne vários documentos recebidos por doações, permutas, e são vários exemplares do mesmo, múltiplos exemplares também, pouco parecido até com a biblioteca. Então não se confunda também com coleção nem acumulação. Combinado? Cuidado com esses conceitos que são importantes. Pode ter certeza que o CESP sempre explora isso. Bateu coleção ali, você já sabe que não é arquivo e sim biblioteca. Continuando, quanto à entidade mantenedora de um arquivo. Ou o arquivo ele é público, ou o arquivo ele é privado. Se ele é público, pertence ao poder público como um todo. Arquivo privado é uma instituição de caráter privada que pode, tem que ficar claro isso, ser transformado no arquivo público por meio de um decreto presidencial e com um parecer favorável do Conselho Nacional de Arquivos do CONARC. O arquivo que era de uma instituição privada, de uma empresa aí, pode se tornar público. Combinado? Isso é entidade mantenedora. Quanto à natureza dos documentos. Quando você vai montar um arquivo, você tem que primeiramente entender que tipo de arquivo que você vai ter. Então você pode estar trabalhando com suporte ou com assunto. Se eu montar meu arquivo por meio de suporte, ele se chama arquivo especial. Suporte, arquivo especial. Se eu estiver montando ele por assuntos, ele se chama arquivo especializado. Então a dica está aí, ó. Especiais, pensa primeiramente no suporte. Que suporte? Filmográfico, iconográfico, textual ou assunto. Aí o tipo do assunto, medicina, química, não sei, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Extensão de atuação de um arquivo. Ou os arquivos são centrais, ou considerados gerais, ou eles são setoriais. Significa o quê? Se eu tenho um arquivo central, por exemplo, pegando a Polícia Federal, ela deve ter o arquivo dela lá na sede dela em Brasília. Então, se ela centralizar todos os documentos dela de todas as delegacias a nível nacional, isso se chama arquivo central. Agora, como ela tem delegacias em todo o Brasil, em todos os estados e capitais, isso são arquivos descentralizados, arquivos setoriais. Está próximo do produtor que fez o documento. Combinado? Extensão de atuação. Importante lembrar que esta classificação da extensão de atuação, ele se refere à primeira idade do ciclo de vida dos documentos. Primeira idade, que significa arquivo corrente, que a gente fala agora, né? Que são três idades. Ou o arquivo é corrente, ou o arquivo é intermediário, ou o arquivo é permanente. Quando a gente falar do arquivo central ou setorial, a gente está falando sempre em arquivo corrente. Combinado? E o que vem a ser esse negócio de arquivo corrente? A legislação lá 8159 fala que arquivo corrente são aqueles que em curso ou que, mesmo sem movimentação, são objeto de consultas frequentes. É a primeira idade do documento. É aquele que está próximo ao produtor, aquele que você está usando ele com frequência de uso. Ele se chama arquivo corrente. Já a segunda fase dele, a segunda idade do arquivo, ele é chamado de arquivo intermediário. O arquivo intermediário, pelo conceito da lei, diz que aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente.
Combinado? Então esse está aguardando um prazo o documento. E por fim, a terceira idade do ciclo de vida dos documentos, que é a fase permanente dos arquivos. A lei vai falar para nós que conjunto de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Então aqui jamais haverá eliminação de documentos. Essa massa documental ela é considerada ad eterna, nunca vai ser descartada. Contudo, em fase corrente intermediária, pode ocorrer o descarte. Vamos ver como é que funciona isso? Então, só relembrando aqui, ó, corrente, frequência, intermediário, aguarda prazo e permanente, guarda definitiva. Coloquei uma tabelinha aí, se você está vendo, de sinônimos, palavras que remetem a arquivo corrente, intermediário e permanente. Corrente, primeira idade, setorial, administrativo, intermediário, segunda idade, pré-arquivo, semi-ativo, permanente, terceira idade, histórico de custódia. Tem uma listinha bacana. Pegue ela bem, guarde esses termos, porque a banca sempre faz troca de sinônimos, às vezes você não consegue se lembrar, e ele está fazendo menção a essa tabelinha de característica dos arquivos, sinônimos dos arquivos. Voltando à idade dos documentos aqui, da fase do ciclo de vida dos documentos, teoria das 3 idades do documento, e quando a gente faz a gestão desses documentos, tá? A GED, gestão de documentos, ela só acontece em fase corrente intermediária, de acordo com a nossa lei 8159. E aí você tem que entender a terminologia usada para você tirar um documento de uma fase e passar para outra fase. Quando você está na fase corrente, você sabe que está com o uso da frequência. Se esse documento perdeu o uso ali, não tem mais necessidade dele, ele pode, melhor dizendo, né, ser transferido, é a palavra usada, para o arquivo intermediário. Ou ele pode até ser descartado, ou seja, eliminar a massa documental. Quando ele está na fase intermediária e aguardou o prazo que foi determinado pela legislação arquivística, e ele pode ser recolhido ao arquivo permanente, ou ele pode ser eliminado, então, de intermediário para o permanente, o termo usado é recolhimento. E da mesma maneira, se um documento pode sair do arquivo corrente e ir direto para o arquivo permanente, isso se chama recolhimento. Mas como ele pode ir direto? Pois bem, por exemplo, a carta de posse, o termo de posse, né, de um presidente da República é um documento de valor histórico. Ele vai nascer na fase corrente e já vai direto lá para a fase permanente sendo recolhido. Combinado? Corrente, intermediário, transferência. Corrente por permanente, intermediário por permanente é o recolhimento e pode haver descarte do corrente e do intermediário. Permanente jamais tem descarte. Combinado isso? Não pode se esquecer. Permanente tem guarda definitiva, guarda histórica. Temos que lembrar, às vezes surge a dúvida para você, mas você já deve ter entendido isso, que esses prazos de vida nestas fases, principalmente na fase corrente intermediária, eles são determinados pela legislação, pela resolução 14 do CONARC, né, que traz a atividade meio dos órgãos, e ali ele fala quantos anos ele vive numa fase, se ele vai para outra fase, se ele é descartado, se ele vira permanente. Tá ok? Que é a tabela de temporalidade, tabela de vida dos documentos. É ali que você vai enxergar os prazos. Só que no nosso caso a gente não precisa saber desses prazos. Combinado? Espécie ou tipo, tipologia de documentos, tá? O importante de conhecer ela aqui, que a espécie documental, a tipologia documental, melhor dizendo, né, é a junção de uma espécie de documento com a função que aquele documento exerce. Então, por exemplo, certidão. Certidão é uma espécie de documento. Eu agrego uma função a essa certidão, certidão de nascimento, certidão de casamento, isso se torna um tipo de documento, é a tipologia documental. Relatório é espécie, relatório de vendas, tipologia de documento, tipo de documento. Cuidado que o CESP explora muito isso, ele gosta de jogar sempre coisas que não são verdades, então tome atenção que ele tem muita chance de cobrar a tipologia documental. Natureza agora do assunto de um documento, a classificação quanto à natureza do assunto. Ou o documento é ostensivo, dito como ordinário, esses são os documentos de uso normal de um órgão público, de uma instituição privada, sem problema, é aquele que não tem qualquer resguardo de informação, e existem os documentos sigilosos. Estes sim têm graus de certificação que não podem ser abertos para qualquer pessoa. A Lei 12527 de 2011, depois ela foi regulamentada pelo Decreto 7724 de 2012, trouxe os 3 tipos de documentos sigilosos.
ultra secreto, secreto e reservado. Lembrar que ultra secretos são documentos de acordos militares extremamente sigilosos, tá? Ele vai manter a informação guardada por 25 anos. Documentos secretos são partes de um acordo militar, tá? Que vão guardar a informação por 15 anos, e existem os reservados, que a gente até pode ter acesso com requisição para isso, que eles vão ser guardados por 5 anos, que a gente diz. Essa vida a guarda dessa informação, 25, 15, 5, temos que atentar que apenas o ultra secreto pode ser prorrogado por igual período anterior. Ou seja, um documento ultra secreto de 25 anos, ele pode virar 50 anos. Os demais não têm prorrogação, fim do prazo, eles são abertos à população para saber o que tinha naquela informação sigilosa. Princípios arquivísticos, importantíssimos, relevantes aqui. Vocês têm todo o conteúdo aqui nesses slides, dá uma paradinha lá, vai dar uma olhadinha no vídeo aí, que você vai ver os conteúdos com relação aos princípios. E vou ser bem sintético para vocês com relação ao princípio, que você tem condições de entender o que são os princípios. O primeiro princípio se chama princípio da proveniência, ou respeito aos fundos. Esse é o princípio metodológico fundamental da arquivologia no Brasil. Ele significa, a gente pode enxergar como a origem do documento. Então, a proveniência dos documentos, vieram da Polícia Federal ou vieram da Polícia Rodoviária Federal, a origem do documento. Existe fundo aberto e fundo fechado. O fundo aberto é aquele que está em atividade e o fundo fechado é aquele que encerrou a atividade. Da proveniência vem a organicidade, que significa como um organismo, que são as relações estruturais que aquele documento tem com aquela origem que ele teve. Então, vim da Polícia Federal, origem, proveniência, de qual área? Da área de RH, da área de compras, da área de investigação, isso é organicidade. Princípio da ordem original. Os documentos de arquivo, eles têm que manter como se fosse uma cronologia temporal, alguma coisa da criação dele mantendo uma sequência. Isso é ordem de criação e não ordem física. O CESP gosta de usar ordem física e não é ordem física. Princípio da unicidade. Arquivo, documentos são únicos ou em limitado número de cópias, únicos, diferente lá da biblioteca, estão lembrados que lá tem coleções, diversos documentos, arquivos são únicos. Indivisibilidade ou integridade arquivística, documentos de arquivo não podem ser retirados, mutilados, destruídos sem autorização. Tudo tem que ter autorização, porque senão ficaria muito fácil você estragar a massa documental. Princípio da cumulatividade ou naturalidade, que vem da ideia da acumulação. Naturalmente os arquivos vão sendo acumulados e vão crescendo com o passar do tempo. Territorialidade significa que o documento deve ficar mais próximo possível daquele produtor, por causa da jurisdição que tem aquele documento. Lembrando que dos princípios é o único que tem exceção à regra. Acordos militares, acordos diplomáticos, ele não obedece à territorialidade, porque envolve dois países, normalmente não tem como esse documento ficar próximo de um. Tem uma maneira na microfilmagem de complemento que a gente já está chegando lá. Princípio da teoria das três idades, o ciclo vital dos documentos, a gente sabe que é uma formação progressiva que ele vai passando por essas idades de documentos. Princípio da pertinência temática, o CESP gosta muito de cobrar ele confundindo com o da proveniência. Esse significa que os documentos de arquivo devem ser reclassificados, reorganizados por temas, por assuntos. No Brasil ele não é aplicado, porque ele tem que manter sempre a proveniência, a origem, e não reclassificar os documentos de arquivo. Lembrando lá das fases de arquivo, novamente, só para esclarecer um pouquinho, corrente, intermediária e permanente, a gente tem que lembrar que na fase corrente os documentos sempre têm um valor primário. O valor primário significa um valor imediato de uso. Na fase intermediária, esse valor primário ainda existe, mas ele diminuiu essa frequência. Então é um valor primário reduzido, diminuído. E pode ser considerado um valor secundário em potencial, ou seja, ele pode virar um permanente, não necessariamente. E na fase permanente, sempre o valor é secundário, que significa ser mediato. É um valor acessório, não tem mais utilidade, vamos dizer assim. Combinado? Ou seja, todo documento ele nasce em fase corrente. Todo documento tem valor primário, mas nem todo tem valor secundário, porque a gente não sabe se ele vai virar de guarda definitiva.
Outra dica importante é o que é armazenamento e o que é condicionamento para arquivologia. Armazenamento é a guarda do documento dentro do mobiliário. Um armário, uma estante, uma prateleira, um arquivo de aço, não importa. E o acondicionamento é a embalagem que esse documento pode receber para ser arquivado. O CONARC faz algumas recomendações. Essas recomendações são extremamente simples, coisas intuitivas que você, lendo a questão, você consegue resolver por si só. Que significa, você não vai montar um arquivo onde passe tubulações d'água, onde tenha parte de energia elétrica ali, com muita incidência de luminosidade. São recomendações porque o arquivo não vai conseguir ser conservado por muito tempo. A luz do sol, a luz artificial degradam a massa documental, elas estragam a massa documental. Então, cuidado, são recomendações simples, intuitivas, que uma leitura simples vai fazer vocês entenderem. Combinado? Agora vem a GED cronológica, gestão de documentos, a cronologia. Nós temos 3 grandes fases, se você ver o quadrinho que a gente colocou para vocês, que é a fase de produção, utilização e avaliação e destinação dos documentos. A fase da produção significa onde os documentos são criados, são produzidos, onde se estabelece tipos de formulário, espécies de documentos, pessoas que irão trabalhar com o arquivo, é o início da arquivologia naquele ente. Depois da fase da produção vem a fase de utilização. O que vai acontecer? O protocolo, expedição, arquivamento, empréstimo e consulta. Partindo para o protocolo, o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa, protocolo só acontece em fase corrente. Não vai cair em pegadinha que tem protocolo de documentos lá na fase intermediária. Negativo. Protocolo só existe na fase corrente. O que o protocolo faz? Protocolo recebe e classifica um documento. O que é receber e classificar? Documento. Lembrando que o protocolo é a porta de entrada dos documentos e a porta de saída de qualquer instituição. Então ele vai receber os documentos e classificá-los, ou seja, separar documento ostensivo do documento particular, do documento sigiloso. O documento particular encaminha diretamente ao seu titular, o sigiloso da mesma maneira, sem qualquer abertura de envelope. Já o documento ostensivo é aquele que você vai ter que fazer a leitura dele, abrir o envelope, verificar para quem ele está indo, se tem algum antecedente, ou seja, se ele já saiu esse documento do teu órgão, estava retornando, e encaminhar para o registro e movimentação. O registro, você vai aplicar o código de classificação vigente da instituição, tá? Que o CONARC recomenda que esse código seja um código funcional. Código funcional significa pela função do documento, e não código estrutural que manteria como se fosse uma estrutura de um ente. Se você, por acaso, esse ente é extinto, todo o código se perdeu, ok? Então a classificação é funcional, tá? Que a gente já vai mostrar ela. Então aqui é onde você vai colocar o plano de classificação, que é o código de classificação do documento, registrando ele. E faz a movimentação, que é movimentar, tramitar, distribuir, expedir, o CESP gosta de usar, expedição interna, porque se você olhar abaixo tem a expedição, que é a saída do documento, que a gente também sabe que normalmente é uma atividade que vai passar pelo protocolo. Combinado? Passada a fase do protocolo, vem a fase do arquivamento. Arquivamento, a gente vai seguir aquelas regrinhas de arquivamento, se o sistema é básico, se pertence ao sistema direto ou indireto, métodos básicos ou padronizados. Vamos ver já na sequência. Vamos terminar essa parte da GED, a visão dela aqui. E o empréstimo e consulta dentro da utilização, a utilização dos documentos, um setor pede o documento ou não, aquela utilidade normal. Por fim, a fase avaliação, destinação. Aqui a gente aplica o plano de destinação do documento, que é o que? Verificar quanto tempo ele vive no arquivo corrente, se ele vai virar guarda intermediária ou guarda permanente, ou se ele vai ser eliminado. Então você vai aplicar o plano de destinação, que se aplica à tabela de temporalidade. As fases de documentos entre corrente e intermediária, a gente sempre fala que está ocorrendo a aquisição dos documentos. Os documentos estão sendo adquiridos. E lá na fase permanente é a fase da difusão dos arquivos, que é a divulgação desses arquivos, tornarem eles públicos, porque já é uma guarda histórica dos documentos. Combinado? Com relação ao código funcional, vamos lembrar aqui que o CONARC estabelece uma classificação numérico decimal, que a gente fala, né? Que vai da classe 000 até a classe 900. A classe 000 e a classe 900 são considerados códigos de atividade meio. Essa codificação, o CONARC, por meio da resolução número 14, ele nos dá ela pronta para ser utilizada. Ou seja, todo código de classificação de atividade meio do setor público,
documentos de gestão de pessoas, financeiro, está codificado. E as classes 100 a 800 são consideradas atividade finalista, atividade fim daquela instituição, e essa instituição deve elaborar sua tabela, seu código, a tabela de vida dos documentos, para poder codificar esses documentos lá na entrada dos documentos no arquivo. Combinado? Agora a gente vai falar justamente daquela parte de fazer o arquivamento. Temos que lembrar que existe arquivamento na horizontal e na vertical. O arquivamento horizontal, ele é em pé no caso, né? Ele é indicado para documentos que guarda de uso frequência, né? da fase corrente. Já o arquivamento na horizontal, que são os arquivos deitados, a gente tem que lembrar que ele é indicado pelo CONARC, recomendado para documentos de guarda permanente, ou mesmo aqueles documentos de grandes dimensões, colocar numa mapoteca, por exemplo, um mapa, deitados. Logicamente, eles são mais difíceis de ser retirados, você tem que remover uma pilha, e o documento na vertical ele é muito mais fácil de ser buscado, procurado. Combinado isso? CONARC também diz, nesse caso aqui dos documentos, preferencialmente documentos que vão ser muito tempo de conservação, ser preservados por muito tempo, preferencial ele diz que sejam feitos de material alcalino, tá? Para ter maior durabilidade desses documentos. E nessa regra de arquivamento que acontece lá na fase de utilização dos documentos, a gente tem que entender o seguinte: você vai arquivar. De que maneira que você vai arquivar? Se você precisar buscar essa informação num índice, ou seja, você arquivou por números, você tem que buscar essa informação no índice para saber onde está a pasta do professor Alexandre, por exemplo, tá? Então, quando tem um índice, isso pertence ao sistema indireto, porque você tem necessidade de um índice, ok? Se não precisa do índice, você está arquivando alfabeticamente, por nomes, aí não precisa de índice, né? Então ele pertence ao sistema direto. Tá aí o desenho para vocês, são sistemas de arquivamento direto e indireto. Já os métodos de arquivamento, ou são métodos básicos ou métodos padronizados. O que a gente tem que lembrar aqui? Métodos básicos, alfabético. Alfabético, de acordo com as regras da ABNT, são 13 maneiras de se arquivar. Então você tem que lembrar lá que você arquiva normalmente pelo sobrenome da pessoa e depois vai classificando de acordo com aquelas regrinhas. Então espero que você tenha estudado isso. O CESP gosta de cobrar, não sei se vai cair, né? Mas é importante saber método alfabético. Método geográfico, você vai arquivar por estado, por cidade ou até mesmo por país. Se for por estado, unidade da federação, sempre a capital vem primeiramente, ok? Método numérico, por números, né? Muito fácil enxergar isso, números, tá? E o método ideográfico, método por assunto, você arquiva por tópicos de assunto. Já os métodos de arquivamento padronizados são os métodos mais antigos, aí, os métodos diferentes. Por exemplo, o variadex. Variadex é colocar cor na segunda letra do sobrenome da pessoa. Tem uma tabelinha de cores para isso. O automático, cor e número, acrescenta o número. Sondex, arquiva-se por semelhança de sons. Mnemônico, por símbolos você vai arquivar. E o Ronel, que é um método mais antigo do método automático, um dos primeiros métodos de arquivologia. E aqui a gente coloca aí para vocês a ramificação que esses métodos têm, por exemplo, lá no numérico. Numérico simples, numérico cronológico, dígito terminal aqui. Combinados? São os métodos que a gente tem que enxergar. E se a gente enxergar lá no ideográfico, lá numérico decimal, é o método adotado no setor público. Microfilmagem. Já tínhamos dito que a microfilmagem é tirar uma foto do documento e reduzir o máximo que você possa. Não existe o grau de redução. Existe sim você manter a legibilidade do documento. Tem o decreto 5433 de 68 que regulamenta a microfilmagem pelo 1799. E a microfilmagem tem algumas grandes vantagens que a gente tem que lembrar para a prova, que é a facilidade da conservação dos documentos, a preservação do documento original, que você vai poder guardá-lo, e manutenção do sigilo da informação, porque a foto do documento não pode ser adulterada. Diferentemente de você escanear um documento, jogar, passar ele a ser digital, você consegue adulterar aquele documento facilmente. Ou seja, a microfilmagem tem valor jurídico, diferente do documento digital que não tem valor jurídico. Combinado? Então, microfilmagem tem uma lei que rege isso. Para você fazer microfilmagem, você tem que ser um cartório registrado junto ao Ministério da Justiça, tem que seguir índices de abertura desse filme, índices de fechamento, se teve problema nessa microfilmagem ou não. Para quê? Para ter o valor jurídico, combinado? A desvantagem da microfilmagem, alto custo, dificuldade de se comparar imagens uma com a outra, combinado?
Microfilmagens são 4 tipos. A microfilmagem de segurança. A de segurança é para garantir a autenticidade da informação, ou seja, é aquela que não vai sofrer adulteração no documento. A microfilmagem de substituição, que foi a origem, vamos dizer, da microfilmagem, é onde você microfilma e elimina a massa documental, que é o caso, foi criado na época para cheques, né? Muito volume de cheque, muita massa documental, tira a foto do cheque, pode-se descartar o cheque. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Documento microfilmado, ele pode ser descartado o original, combinado? Pode se lembrar disso, né? Mas ele tem que obedecer o mesmo prazo da tabela de temporalidade no ciclo de vida. Quanto tempo no arquivo corrente, intermediário, se ele vive no permanente. Documento microfilmado que é de guarda permanente não vai ser eliminado da mesma maneira. Não podemos nos esquecer disso. Microfilmagem de complemento, essa aqui ela atende o princípio da territorialidade. Por quê? Você vai microfilmar um documento, ele tem mesmo valor legal. Então você tirou uma foto do documento e você pode deixar, por exemplo, o Brasil fez um acordo com o Paraguai. Documento a foto no Paraguai, documento foto no Brasil. Então aí 2 documentos têm mesmo valor jurídico, ele faz a jurisdição do documento. Combinado? Microfilmagem de preservação evita que você manuseie o documento original e ele vai ser preservado aquele documento. Lembrar que toda microfilmagem, ela sempre tem que ser duplicado. Nunca um filme. Se você tira a foto de um documento, ele tem que ser duplicado 2 vezes. E guardado em locais distintos. Por quê? Porque você pode eliminar o documento original, você tem que ter uma segurança de não perder aquela informação. A microfilmagem feita no exterior também é importante saber que ela só tem valor no Brasil se ela atender 3 requisitos. Se ela foi feita com firma reconhecida da autoridade consular brasileira lá, se ela teve a autenticação da autoridade estrangeira que autentica aquele documento no país que foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos, e se vê acompanhado de uma tradução daquele país para o nosso país. 3 características: autenticado, reconhecido firme pelo cônsul brasileiro e a tradução para o Brasil. Essa resolução número 10 que vocês estão vendo aí são as chamadas sinaléticas, são símbolos da norma ISO, tá? Que são aplicados nesses microfilmes. São símbolozinhos, isso é uma parte visual da matéria que eu acho que você tem que pegar e tentar, é um decoreba, mas é entender. O CESP já cobrou muito isso em provas, provas do MPU, por exemplo. Então ele pode te cobrar uma questão bem simples, né? Que você não pode perder o ponto nessa questão aqui. Com relação à automação dos arquivos. Quando a gente fala de automação dos arquivos, nada mais é do que colocar a tecnologia da informação, a informática, para facilitar a consulta dos documentos. Quando a gente fala da tecnologia da informação nos documentos, é o gerenciamento eletrônico de documentos, tá? Que são tecnologias que permitem fazer o gerenciamento desses documentos. Você vai gerenciar relatórios, gerenciar ciclo de vida de documentos, gerenciar maneiras de capturar documentos. São diversos sistemas operacionais. Como a gente pode ver aqui, o SIGAD, Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, ele coloca, é um software particular, né, que integra outros softwares, são considerados sistemas híbridos, que vão fazer toda a guarda do documento, a vida do documento, como é que ele está sendo gerenciado. Nada mais é do que você melhorar a arquivologia no aspecto mais moderno. Lembrar da diferença de documento digital e documento digitalizado. Documento digital é aquele que nasceu no suporte informático. Já o documento digitalizado, ele passou por um processo de documento imaging, que é o scanner que a gente fala, digitalizou e jogou para o computador. Isso, quando a gente procura em provas, às vezes ele considera como varredura eletrônica. Porque quando você joga um documento no computador, você tem que ser capaz de buscar a informação no documento. Às vezes o arquivo PDF, por exemplo, você não consegue procurar a informação nele. Então esse documento tem que ser salvo com uma informação, um ponto TIFF que se fala, e a busca dessa informação é por varredura eletrônica. Ele vai e busca aquela informação que você está querendo. Metadados, que envolve a parte de TI aqui também, que significa processo de registro de informação que identifica o documento para assegurar a autenticidade, compreensão e uso do documento. Ou seja, um metadado, a gente gosta de usar como exemplo, é um dado sobre um dado. Você colocar um dado, uma informação, sobre um outro documento, sobre uma outra informação. Vantagem e desvantagem do documento digital, a gente enxerga que a vantagem é aumentar a produtividade, torna-se muito mais ágil, você acaba conservando mais os documentos originais. Só que a grande desvantagem dele, pela manipulação que você pode ter nesses documentos, né, você pode adulterá-los facilmente, tem o risco da obsolescência das mídias, né, porque a informática ela vai crescendo rapidamente, vão ficando ultrapassados, como CD-ROM praticamente está meio em desuso já hoje em dia, né? Então a tendência é a obsolescência. Então essa é uma desvantagem da parte parte digital dos documentos. A Lei 12.682 de 2012,
ela trouxe, e é importante para a nossa prova, que fala dessa lei no contexto do edital, do que são documentos digitais para a lei. Tá? Ela vai falar aqui que tem que ser feita a digitalização, conservando a integridade, a autenticidade e a confiabilidade do documento digital, com certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o ICP. Tá? Todos que vão fazer essa digitalização dos documentos têm que adotar sistemas de indexação que possibilite a sua precisa localização. É aquela ideia que eu falei, é a varredura eletrônica. Você tem que conseguir indexar esse documento para poder recuperar essa informação. E os registros públicos originais, mesmo que, ainda que digitalizados, deverão ser preservados com o disposto na legislação pertinente. O que ele está falando para nós? Mesmo se você pegar um documento, digitalizar, mandar ele para o computador, aquele documento, papel, textual, por exemplo, ele tem que ficar guardado. Ou seja, você vai ter uma massa documental textual, uma massa documental informática, diferentemente da massa documental do microfilme, porque você tirou a foto do documento, guardou o microfilme, joga fora a massa documental do textual. Combinado? Só que para ser eliminado tem que ter lavraturas de termo e autorização da autoridade competente para eliminar. Por fim, último tópico nosso é a conservação e preservação dos documentos. Ou seja, os documentos têm que ser preservados pelo tempo da tabela de temporalidade dele. Lembrar que a preservação são atividades administrativas, políticas e operacionais que envolvem conservar e restaurar documentos. Conservar é desacelerar a degradação do documento, e a restauração é você trazer o documento para a vida de novo, né? Documentos que sofreram um problema, você consegue trazê-los de volta para a vida. Técnicas de restaurar, que a banca adora cobrar. Banho de gelatina, é um nome diferente, né? Banho de gelatina numa bandeja de aço inoxidável, com uma colazinha que você é colocada, você mergulha o documento, você tira a folha de papel ali, por exemplo, ele cria uma resina do documento, você consegue recuperar a informação ali, porque o documento, com o passar do tempo, documentos antigos, eles vão, como se fosse ficando porosos, eles vão estragando, tá? Isso é banho de gelatina. Tem a técnica do tecido, que é envolver com 2 folhas de tecido um documento com pasta de amido. Se tem pasta de amido, é um reagente químico, consequentemente vai ter infestação de bactérias, fungos e etc. O silking, a mesma técnica do tecido, só que aí você vai usar tecido de mousse ou crepe line aqui, que ele fala pra gente, umas coisas bem bacanas, né? A laminação são colocar folhas de seda sobre o documento e prensar numa prensa de 7 a 8 quilos, só que também é imune a fungos porque você usa uma pasta de amido. Laminação manual, foi o primeiro tipo de laminação, foi desenvolvido na Índia, né? É sem pressão, sem calor ali do documento, é uma laminação diferente. Encapsular, películas de poliéster com fita dupla face, você vai, como se você plastificasse o documento, né? Reintegrar ou reenfibragem, você vai reconstruir a celulose com uma celulose nova, ou seja, se o papel está rasgado, você vai colocar outro papel e vai ser colado, como se fosse colado, reconstruir o papel. Reintegração cromática, pintar o documento, reestabilizar as cores do documento. Velatura, um novo suporte agregado ao papel. Planificar é prensar, montar é reorganizar os documentos. E a costura é costurar os documentos com fios de algodão que podem estar degradando o documento. Por fim, como ações corretivas também, nós temos a desinfestação, que é tirar os insetos, os fungos, os micro-organismos dos arquivos por meio da fumigação, essa é a técnica usada. Temos a limpeza, que é tirar a sujeira dos arquivos, e temos o alisamento, que literalmente dizendo é você pegar o documento e passar ferro nele, né? Desamassar ele, tirar dobras, só que tem técnicas para isso, mas guarde que o alisamento é passar ferro no documento. E as técnicas de preservação, vocês estão deixando aqui na tela para vocês, você vê que o CESP, o CONARC, perdão, ele é muito simples, são técnicas que você dá uma leitura, você vai entender, você tem que fazer, como evitar a luz natural, evitar ar seco e umidade, estabilizar a temperatura, que ele fala, 16 e 22 graus Celsius, estar com mãos limpas para cuidar de documentos, não dobrar cantos de página, coisas bem simples para você preservar a sua massa documental. Combinado? Creio eu que a gente passou por todos os tópicos que o CESP, SEBRASP, cobrou na ementa para o cargo de escrivão da Polícia Federal. Imagino eu que você tenha estudado, que você já tenha feito um bom estudo. Agora com esses vídeos você pode ir dando uma paradinha. Eu fui bem sintético, um vídeo curto, porque a gente não pode se alongar muito, para vocês entenderem, revisar, relembrar coisas importantes da matéria arquivologia.
Combinado? Espero que eu possa ter ajudado vocês, espero que façam uma boa prova, desejo sucesso a vocês, tá? Sorte eu não gosto de desejar, se você precisasse de sorte você ia jogar na Mega Sena, né? O concurseiro não está jogando em Mega Sena, tá? E faça uma boa prova mais uma vez, precisaram de alguma coisa, procure aqui o Mandetta Concursos, a gente está sempre aqui à disposição. Grande abraço!